Eu sou o Celso de Stefani Cassiano, diretor da Purilube, e hoje vamos falar um pouco sobre a análise de óleos lubrificantes e como interpretar um laudo. O óleo lubrificante em um equipamento é como se fosse o sangue dos nossos corpos. Então, a importância de se realizar essa análise é para saber como está o equipamento como um todo, e não a qualidade do lubrificante, mas sim a saúde dos componentes e o funcionamento do equipamento. Bom, antes de falarmos do laudo em si, vamos falar de algumas atividades que precedem a análise, que é a coleta e a identificação da mesma. Elas devem ser feitas de forma correta, como já falamos em alguns vídeos anteriores, para que não sejam introduzidos contaminantes no óleo e a amostra seja representativa de fato do equipamento, e a identificação é necessário que seja precisa para que possamos identificar a aplicação e dar o parecer correto de acordo com as necessidades daquele equipamento. A contaminação por água é uma contaminação grave e pode comprometer o equipamento. Porém, por si só, a contaminação por água não deve condenar o óleo lubrificante. Existem meios de removê-la através de centrifugação ou termovácuos, e esse óleo pode ser regenerado para que possa continuar sendo utilizado sem a presença de água. Existem algumas metodologias para se verificar a presença de água no lubrificante. Elas são a crepitação, a destilação e o Cal-Fischer. Sendo a crepitação uma análise qualitativa, que ela vai mostrar se há presença de água ou não, e aqui no nosso laboratório a gente toma por base, se o óleo crepita, ele tem a partir de 400 a 500 ppm de água. A destilação, ela é uma medida não tão precisa assim, mas que ela é utilizada para óleos que têm um percentual maior de água, e o Cal-Fischer ele é aplicado em óleos que exigem baixa umidade e não apresentaram crepitação. Assim a gente consegue quantificar em ppm qual é a concentração de água naquele lubrificante. A contaminação por sólidos, assim como a contaminação de água, é muito grave para um sistema lubrificado. Porém, ela também não é um critério para condenar o óleo. Existem formas de filtragem, de remoção desses contaminantes sólidos que permitem o óleo ser reutilizado. As formas de medir a contaminação sólida são a contagem de partículas. Ela pode ser feita por um contador de partículas ou por uma análise de membrana no microscópio. A presença de água num óleo lubrificante interfere na contagem de partícula quando é realizado um contador que faz a contagem de partícula utilizando metodologia laser, pois a água é considerada como um fator de interferência e pode ser computada como partículas, distorcendo assim o resultado final. Por esse motivo, a Purilube indica que sempre que for realizada a descontaminação de sólidos, também seja feita a descontaminação de água, garantindo assim que o óleo vai estar puro e que vamos conseguir detectar realmente qual a contaminação sólida presente ao final do serviço. A contagem de partículas ela quantifica apenas o nível de particulados que está o óleo em graus NAS, ISO ou outras normas. Para sabermos quais são os contaminantes e qual é a sua origem, o que pode nos levar a situações mais precisas frente ao equipamento, indicamos que seja realizada uma análise de ICP, como esse que está aqui atrás, para a identificação dos componentes, se temos elementos de desgaste, de contaminação, de aditivação. Assim conseguimos dar uma informação mais precisa e uma orientação de como atuar na situação. Além dos contaminantes que tratamos anteriormente, uma análise físico-química também verifica as características do óleo, como a viscosidade, que é a resistência do fluido ao deslocamento. A viscosidade de um óleo lubrificante ela interfere na espessura da camada de lubrificação. Sendo assim, cada aplicação deve ter uma viscosidade específica para que a lubrificação seja correta, e o óleo fora dessa viscosidade pode ser condenado, pois ele não estará fazendo seu papel de lubrificação adequado naquela aplicação. Outra propriedade importante dos óleos lubrificantes é a acidez. A acidez indica o nível de deterioração do óleo, pois conforme ele é utilizado e sofre os estresses térmicos e da aplicação, ele oxida e gera resíduos, e esses resíduos interferem na acidez do óleo. A análise de ICP é realizada para se identificar os elementos químicos que estão dissolvidos no óleo. Dentre esses elementos, temos 6 elementos de desgaste, que indicam algum componente do equipamento que está sofrendo uma abrasão ou um mau funcionamento. Temos também um elemento de contaminação pelo ar, que é a sílica, e os demais componentes indicam os constituintes da aditivação daquele óleo. Com o uso, eles são consumidos, então a análise de ICP ela pode fornecer para a gente qual é a condição atual da aditivação desse óleo, principalmente se a gente comparar com um óleo novo.
Apenas uma amostragem de óleo não é suficiente para determinarmos uma ação de manutenção ou não em um equipamento. O que nós buscamos sempre é enxergar a tendência que esse equipamento vem trazendo. Então, como está a concentração de metais ao longo do tempo, como está sendo consumida a aditivação daquele óleo ao longo do tempo, como a acidez se desenvolve, como a viscosidade vem se comportando ao longo de diversas análises. Para isso, ter um plano de coleta e análises rotineiras é a melhor ferramenta para poder tomar as ações de remediação ou até a troca do óleo quando necessário. Para toda avaliação, é necessário se ter um padrão de comparação, para sabermos como está e se está dentro da tolerância. Para isso, precisamos de uma análise de óleo novo para ter como referência. A Purilube já tem um banco de dados com a avaliação de diversos tipos de óleos novos. Porém, a gente sempre pede que quando for enviada uma análise, seja enviada uma análise de óleo novo também, pois podem haver variações de lote, ou pode ser um óleo que ainda não tenhamos no nosso banco de dados. A periodicidade para a coleta de amostras depende de cada aplicação. Equipamentos mais críticos devem ter uma coleta de análise em intervalos de tempo menores, e equipamentos menos críticos podem se prolongar o prazo. Em média, determinamos que 3 meses é um bom espaçamento de tempo, porém, pode-se reduzir a 1 mês nos equipamentos mais críticos, ou chegar até 6 meses de intervalo entre coletas em equipamentos menos críticos. Existe uma série de ensaios padrões que são recomendados para todos os tipos de óleo. Porém, aplicações específicas podem exigir ensaios específicos também, como no caso de óleos de turbina. Além das aplicações básicas, procuramos por borras e vernizes. Em sistemas hidráulicos, buscamos pelo desgaste de bombas, de cilindros e contaminação pelo ar, que pode causar danos ao sistema. A Purilube, por não ser somente um laboratório, sermos uma empresa prestadora de serviços e lidamos com equipamentos no campo como nossa rotina, no nosso laudo incluímos orientações sobre os problemas que achamos, sobre os desvios que foram avaliados e fazemos sugestões de onde o cliente deve avaliar o que pode estar acontecendo, se há alguma peça, se há algum evento ali que traga algumas pistas para que o cliente resolva o seu problema de forma mais certeira, mais efetiva, fazendo com que o cliente tenha uma ideia melhor onde pode estar seu problema e atuando de forma mais rápida, eficiente, com menos custos para resolvê-lo. Para mais informações, nós temos materiais no nosso site sobre os trabalhos do laboratório e, caso haja dúvidas, pode nos mandar um e-mail que será prontamente respondido. Nossa equipe de laboratório também está à disposição para esclarecimentos mais específicos. Ficaremos felizes em atender. Muito obrigado.